todos e a todas, sejam bem-vindos novamente ao curso de Matemática para o Enem do PET, do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal do ABC. Bom, seguindo o nosso curso, né, na aula passada nós vimos um pouco de razão e proporção e acredito também, né, que quem está assistindo agora também viu os exercícios, o vídeo de exercícios, né, que a gente postou. Eu recomendo, né, que vejam. Bom, sem mais delongas, né? Nessa aula, né, aula 2, nós vamos falar um pouco de trigonometria, que é um assunto que geralmente o pessoal tem um pouco de medo, né? Que acho que é complicado e tal, mas vocês verão que não é nenhum bicho de sete cabeças, dá para entender e a gente vai destrinchar um pouco sobre esse assunto aqui, certo? E depois a gente vai fazer bastante exercício também para ajudar a entender um pouco melhor, né, como funciona isso aí. Bom, vamos lá, né? Bom, a trigonometria, né, para quem não conhece, é uma área da matemática, né, que estuda a relação entre as medidas dos lados e os ângulos dos triângulos, certo? Então, basicamente, a gente vai ver relações para a gente calcular é, usando lados, a medida dos lados, né, ou dos ângulos do triângulo. Pode ser qualquer triângulo, né? Tem algumas leis de cosseno e seno que a gente pode usar para qualquer triângulo. Mais especificadamente, né, a gente vai ver do triângulo retângulo, que é o mais importante, né, e que é mais cobrado também. E também, né, da origem, a gente vai ver, né, as funções seno, cosseno e tangente, que são funções muito importantes, né? São funções periódicas, né, ou seja, são funções que se repetem, né? A gente vai ver um pouquinho aí do círculo trigonométrico e ver de onde surgem essas funções. Vamos lá. Bom, né, como eu tinha dito, é, a gente vai falar um pouco do triângulo retângulo, né, em especial. Bom, aqui é um triângulo retângulo, né, como a gente reconhece, né, quando ele tem um ângulo interno aqui, né, de 90 graus. Para quem não sabe, esse quadradinho aqui, né, ele representa um ângulo de 90 graus. E os dois ângulos internos são ângulos agudos, né? O que quer dizer agudo? São ângulos menores que 90 graus, né? Então, se a gente somar, como todo triângulo, né? Se a gente somar os ângulos aqui, tem que dar 180 graus, certo? Então, se aqui tem 90, esses outros dois ângulos, a soma deles tem que ser 90 também, certo? Eles são complementares. Bom, né? Como é que é definido o seno, né? Quando a gente se depara aqui, né, com um triângulo. Bom, primeiro a gente tem que analisar o ângulo, certo? Nesse caso aqui, a gente quer o seno do alfa, certo? Então a gente quer o seno desse ângulo aqui. Como é que é dado o seno, né? Ele é dado pelo cateto oposto, ou seja, aqui são os lados do triângulo, né, e a hipotenusa. São os catetos e a hipotenusa. Então o cateto oposto é sempre o cateto oposto ao ângulo que a gente está analisando, né? Nesse caso é o alfa. Então é o quê? É o cateto oposto, que é o A, certo? Sobre a hipotenusa, que é o C. Então, se nós pegarmos, né, o valor de A aqui e dividir pelo valor de C, a gente tem o seno do ângulo alfa, certo? Se o exercício estivesse pedindo, por exemplo, né, o seno do ângulo beta, aí seria o cateto oposto ao beta. Nesse caso seria B, dividido pela hipotenusa também, certo? O cosseno funciona da mesma forma, né? A gente está analisando um ângulo beta, o alfa, cosseno de alfa, ele vai ser o quê? Ele vai ser o cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? É o lado que está encostado aqui ao ângulo, certo? É o lado que forma, né, o ângulo com a hipotenusa. O cateto adjacente, que é o B aqui, certo? Dividido pela hipotenusa também, C. Então é o mesmo esquema. Se fosse o beta, seria o cateto adjacente, seria o ângulo
que seria o lado A, sobre a hipotenusa C também, certo? E a tangente do alfa, né? Mais para frente a gente vai ver o que que é o seno, né? O que que é o cosseno e a tangente. Então, a tangente alfa, ela vai ser dada pelo cateto oposto ao ângulo, né, que a gente está analisando, que seria A, sobre o cateto adjacente, que é o B, certo? Então, quando a gente tem um exercício, geralmente o exercício vai te dar o ângulo, vai te dar um lado, né? Então a gente vai sempre ter que analisar qual informação que a gente tem, né? Porque para calcular, por exemplo, ele te deu o lado A, te deu esse ângulo, certo? O valor desse ângulo. E ele está querendo saber qual é o valor da hipotenusa, né? Desse triângulo. Bom, se a gente tem o cateto oposto e tem esse ângulo, e a gente quer a hipotenusa, a gente teria que usar o seno, certo? Porque a gente vai ter o que? O cateto oposto, vai ter o valor de A, vai ter o ângulo de seno, certo? Por exemplo, pode ser 30 graus. E vai restar apenas a hipotenusa C na equação, certo? Então, com isso a gente consegue isolar o valor de C e achar o valor, certo? Então, a maioria dos exercícios são dessa forma. A gente tem que analisar o que a gente tem e ver onde aquelas informações se encaixam melhor aqui, né? Como a gente vai conseguir descobrir a incógnita que a gente precisa, certo? Bom, vamos seguindo então. Mais para frente a gente vai fazer exercícios e isso vai ficar bem mais claro. Bom, aqui é só uma tabelinha de ângulos notáveis, né? Que são ângulos notáveis? São ângulos que geralmente são mais cobrados, né? É bom a gente saber, né, quais são esses valores. Tem algumas músicas na internet, né, vocês podem procurar, que elas ajudam a gente a decorar a tabela, né? Assim, não é necessário, né, que muitas vezes o exercício te dá o valor, né, do seno e do cosseno, certo? Que a gente vai precisar para calcular. Mas quem vai fazer outras provas, como a FUVEST ou Unicamp, é bom a gente ter em mente esses valores, né, para ajudar a gente que nem sempre eles dão, né? E isso aqui facilita, né? Você bate o olho lá no ângulo, você já sabe qual vai ser o valor. Então já isso ajuda no tempo, certo? Aqui, né, o que está dizendo nessa tabela? É, ela está falando o quê? Que o seno de 30 graus, né, ele equivale a meio. A gente vai ver, né, de onde saem esses valores pelo círculo trigonométrico. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho. Então, é bom, né, a gente saber quais são cada valor aqui, certo? Bom, aqui, né, falando do círculo. Bom, o círculo trigonométrico, ele é um círculo que possui um raio igual a 1, certo? Eu vou mostrar ali uma animação para a gente entender melhor. É bom, igual eu tinha falado, né, que as funções seno, cosseno e tangente, elas saem, né, do estudo do círculo. A gente vai ver mais para frente. E E é bom a gente se atentar, né, que existem os dois eixos, né, que passam pelo centro do círculo, onde o eixo na vertical ela representa os valores da função seno, certo? E o eixo da horizontal, os valores de cosseno. Lembra aqui que eu falei? Esses valores aqui, a gente vai poder enxergar todos no círculo lá, né? No seno vai ser o eixo vertical e o cosseno no eixo horizontal, certo? E a tangente a gente vai ver também. Bom, esse aqui é o círculo trigonométrico, certo? Eu peguei essa animação no GeoGebra e é muito legal, né, que a gente pode enxergar como funciona, né, o círculo. Igual eu tinha falado, né, aqui a gente tem o círculo de A igual a 1, certo? Vai de 0 até 1 aqui. E os eixos representam o seno, né, e o cosseno, os valores de cada um, certo? Bom, então como a gente pode ver aqui, né, os valores de seno e cosseno, eles podem ter valores de menos 1 até 1, certo? Isso depende do ângulo que a gente está analisando. Por exemplo, aqui, né? Se nós começarmos aqui no ângulo zero, né? O θ aqui igual a zero. É o ângulo aqui que forma aqui, certo? Se nós formos aumentando aqui,
o que que a gente percebe? Quando ele está aqui, né, quando ele está no zero, a gente tem esse ponto. Nesse ponto, a gente tem o cosseno máximo, certo? Que é cosseno igual a 1. Então, no ângulo zero, que a gente pode ver no gráfico, se eu tirar o seno aqui, ele não vai sumir. Mas aqui, é o tracejado vermelho aqui, né? Ele começa cosseno igual a 1 e o seno igual a zero, certo? A linha azul, né? O tracejado gráfico azul é o seno, certo? É só olhar a cor aqui. Beleza? Então, conforme a gente sobe aqui o ângulo, o que que a gente pode observar? Conforme a gente aumenta o ângulo, a gente nota que o cosseno ele vai diminuindo, certo? Essa linha aqui, ela representa o tamanho, né, do cosseno no eixo x, certo? Então esse valor aqui, ó, ele é o valor de cosseno para esse ângulo, certo? Eu vou tentar aqui colocar num ângulo que a gente conhece, por exemplo, o ângulo de 30. Lá pela tabela que eu tinha mostrado, a gente tinha visto que no ângulo 30 a gente vai ter o seno igual a meio, certo? Então a gente pode ver aqui, né? Ele foi de 0 até 30 e o seno começou a aumentar, certo? Enquanto o cosseno diminui. Esse valor aqui de cosseno é de 3 sobre 2, certo? Que é quase 1, se a gente calcular, né? Então, conforme a gente aumenta, bom, lembrando aqui também, né? Não tinha falado, esse é a tangente, certo? Que é o que? Ela tangencia o círculo trigonométrico, certo? Sempre desse lado aqui. Então, quando ele está em zero, quando o ângulo é zero, a tangente também é zero, certo? Em ângulo de zero, tangente de zero é zero também, igual a o seno, certo? Bom, conforme a gente vai aumentando, a gente percebe o quê? Que o valor da tangente ele vai aumentando também, certo? Esse aqui é o valor da tangente, é essa reta. Então, a tangente aumenta, né, até um certo ponto, o cosseno vai diminuindo e o seno vai aumentando, certo? A gente reparar aqui. Aí até chegar nos 90 graus, certo? Bom, quando está em 90 graus, o que que a gente pode ver, né? O ponto aqui. Em 90 graus a gente vai ter cosseno igual a zero, certo? Porque não tem valor, né, no eixo x aqui. E o seno é o máximo, certo? Então, todo esse ponto ele está pegando toda essa reta, certo? O ponto está aqui em cima do eixo y. Então ele vale igual a 1, certo? E a tangente? Então, vocês podem reparar que a tangente ela sumiu daqui, né? Ó, ela começou aqui no zero, foi aumentando o roxinho aqui, né? Foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Uma hora ela sumiu. Bom, uma hora ela some, certo? A gente pode ver aqui no gráfico, ó, pro ângulo de 90 aqui, né? A gente tem neste ponto, né? Nesse ponto a gente pode ver, né? Que o seno aqui vale 1, certo? E o cosseno é 0. Só que a tangente, ela não tem um valor, né? Ela é infinito. No ângulo de 90, nós falamos que a tangente explode, certo? Então, não existe um valor para a tangente de 90, né? Esse valor seria infinito, no caso. Ela começa no zero e depois ela explode, certo? Aí, a gente pode analisar, né? A gente pode ir aumentando o ângulo aqui e ir reparando o que acontece com seno e cosseno, certo? Aí, conforme a gente vai aumentando o valor do ângulo, a gente percebe, né, que o seno agora começa a diminuir de novo, certo? Ele vai diminuindo, diminuindo. E o cosseno, ele diminui também, certo? Antes ele estava zero, ele passa a ser o quê? Ele vai diminuindo até o menos um agora. E a tangente, a gente repara agora que ela subiu, certo? Aqui, ó. Subiu, explodiu e começou lá, foi para mais infinito e saiu do menos infinito aqui, ó. E começou aqui de novo, certo? Ó, a gente pode ver ela aqui, ó. Ela saiu do infinito lá em cima e desceu aqui, ó. E tá no infinito lá embaixo agora, certo?
no infinito negativo, né? Vamos dizer assim. Então ela vai aumentando nesse caso, né? Ela subiu, foi para o infinito, aí depois do infinito, né, negativo, ela vai aumentando de novo, até chegar no ângulo de 180 graus aqui, né? Bom, aí no 180 graus, o que que acontece, né? A gente está nesse ponto. Nesse ponto o seno zerou, certo? E o cosseno é menos 1. É o que a gente vê aqui, ó, 180 graus. A gente tem o cosseno menos 1, é o valor mínimo do cosseno, certo? E a tangente aqui é zero também, certo? Tanto a tangente quanto o seno são zeros. São zero. Bom, a gente pode ir aumentando de novo, né? Aí a gente repara o quê? Que a tangente começa a aumentar de novo, certo? E começa a fazer o mesmo ciclo que ele estava fazendo antes, certo? E o seno, ele começa a diminuir de novo. Ele estava em 1, né? Aí ele começou a zerar, 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 zerou. Aí tem agora possuindo valores negativos, até chegar no menos 1. E o cosseno começa a aumentar, né? Ele sai do menos 1 e vai para o zero, no ângulo de 270 graus, certo? Aqui. Bom, nesse ponto, né, nós temos a tangente indo para o infinito, o valor de seno é menos 1, certo? 270 graus, e o cosseno é zero, beleza? Então aqui a gente pode ir aumentando de novo, certo? O valor de seno agora começa a aumentar, e o valor de cosseno também aumenta, certo? Até que chegue, até quando chega no ângulo de 360 graus, que começa o ciclo tudo de novo, certo? Ou seja, por isso que a função seno, cosseno e tangente, elas são chamadas de funções periódicas, né? Porque elas vão ficar, conforme a gente vai aumentando o ângulo, elas voltam a ser o ponto inicial delas, né? Por exemplo aqui, né? Se a gente pegar a gente pega o valor de seno, né? Ele começa em zero, ele aumenta para 1, ele vai descendo para o menos 1, e no 360 graus ele volta a ser zero. Então isso que a gente chama de período, né, da função. Quanto vale o período da função seno, né? Ela vale 360 graus, né? Então a cada 360 graus, por exemplo, ela volta a se repetir. Depois ela vai se repetir quando? Em 720 graus, certo? E assim por diante. A função cosseno é a mesma coisa, né? Ela começa em 1, aí ele vai para o zero, depois para menos 1, aí zero e depois em 1. Então esse é o período da função cosseno, que também é 360 graus. É a mesma coisa que a função seno, certo? Só que a função tangente, ela é diferente, né? A gente pode perceber aqui que ela começa aqui no zero, certo? Aí ela vai, explode, vai para o infinito, aí sai do menos infinito, começa a aumentar de novo, aumenta, 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 e volta para o zero. Aí, o que acontece depois? Ela vai e se repete de novo, certo? Então, o que a gente pode observar? Que o período da função tangente ela é a metade da função cosseno e da função seno, certo? Enquanto essas duas têm 360 graus, o período, a função tangente é apenas 180 graus. Isso equivale também a π, né? Quanto é, né? 360 graus. 360 graus é 2π. Inclusive é como a gente transforma o ângulo em radianos, né? Na unidade de radianos, que aqui a gente está observando o ângulo em graus. Só que a gente podia observar em radianos também, né? A gente tem 0 radianos, aí ele vai aumentando até ser π. 180 graus equivale a π, certo? O perímetro do círculo unitário, certo? Então, daqui até aqui a gente vai ter π, depois mais um π, certo? Totalizando 2π. Então, uma volta inteira no círculo dá 2π. Ou seja, 360 graus é igual a 2π. E também a gente tem, né, a amplitude, né? Nesse caso, a amplitude é 1, né, da função seno e cosseno. A função tangente não tem amplitude, né, que ela explode.
Bom, outra coisa que a gente pode reparar aqui, né, é a questão dos quadrantes, né? É muito comum a gente ver isso quando a gente está tratando de trigonometria. Bom, em 30 graus, a gente sabe que o seno, né, o seno de 30 é meio, certo? Que é esse valor aqui, né? O ponto é referente a esse ponto, certo? A meio no eixo aqui do seno. Então, se a gente pegar esse 30 aqui, certo? E vamos jogar o ponto aqui pro lado inverso aqui, né? Para esse lado aqui. Vamos achar o ângulo aqui, né? Que ângulo equivale, né? Bom, o ângulo de 150 graus a gente pode observar que ele tem o mesmo valor do ângulo, o mesmo valor de seno para o ângulo de 30 graus, certo? Então, muitas vezes, né, quando a gente se depara, né, um ângulo de 150 graus, a gente acaba não percebendo, né, mas se a gente for analisar aqui o círculo, ele tem o mesmo valor do, do ângulo de 30 graus, certo? De seno. E também ele tem o mesmo valor, né, do cosseno, só que negativo. Aqui ele era raiz de 3 sobre 2, aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 2, certo? Então essa é uma outra propriedade que a gente pode observar aqui do círculo. Cada quadrante vai ter um ângulo correspondente aqui com o mesmo valor, né, de cosseno e seno, ou com valores inversos, né, opostos, negativos, né. Então é bom a gente se atentar também com isso, que a gente pode analisar e às vezes você tem um ângulo de 320, mas você não sabe qual é o valor do cosseno, né? Mas se a gente for parar para analisar, é o mesmo valor que está batendo aqui, que bate aqui, que bate aqui. Então a gente precisa se preocupar só com esse quadrante, né? Se a gente souber os valores desse quadrante, a gente consegue passar para todos os outros quadrantes aqui e descobrir qual valor que a gente está procurando, certo? Bom, acho que de círculo era isso, né? A gente pode, vamos seguir com a aula.